Olá, nós somos a equipe composta pelo Pedro e por mim, Sandro, e nós vamos apresentar a proposta do nosso projeto, que é uma relaxação lagrangiana para o problema da compra máxima. Bom, nos problemas de precificação, nós vamos ter alguns produtos postos à venda, alguns compradores interessados, e produtos muito caros eles vão acabar vendendo pouco, em contrapartida, produtos muito baratos eles vão gerar pouca receita, na verdade. Então, o interesse dos programas de precificação é saber como a gente pode precificar os produtos de forma que a receita do vendedor seja máxima, seja maximizada. A abordagem que a gente vai utilizar vai ser a precificação não paramétrica, onde a gente vai ter um conjunto I de itens, um conjunto B de compradores e as valorações V. E essas valorações, então nós vamos ter uma valoração V e B que vai indicar o quanto um comprador B deseja pagar ao máximo pelo item I. Isso que é uma valoração. E a gente vai querer encontrar uma locação A, onde A e B vai indicar se o comprador B recebeu o item I, e uma precificação P, onde PI vai indicar o preço do item I. No problema da compra máxima, a gente vai ter como entrada essas valorações, então, e o objetivo vai ser encontrar uma locação A e uma precificação P que maximize a receita do vendedor. Cada comprador deve receber um item viável. O item vai ser viável quando o preço do item for menor do que a valoração daquele comprador, ou o comprador vai receber nenhum item caso não existam itens viáveis para ele. Bom, a formulação que nós vamos utilizar como base para a relaxação é essa, apresentada por Agarwal. Ela tem as seguintes variáveis de decisão. E o YBP, que vai indicar se o comprador B compra algum produto pelo preço P. XP, que vai indicar se o preço P foi atribuído ao item I. Essa é a formulação completa. Então, a gente está maximizando na função objetivo todos os preços pagos pelos compradores. Essa restrição 1, ela vai limitar que um item I tenha um único preço associado a ele. A restrição 2, ela vai fazer com que se o YBP seja igual a 1, então existe pelo menos um item I com preço P, tal que o P é menor ou igual a V e B. A restrição 3, por fim, ela vai garantir que cada comprador compre no máximo um único item. E as restrições 4 e 5 são relativas ao domínio das variáveis y e x. Passar para metodologia. Aqui a gente vai estar falando um pouco sobre a técnica que a gente escolheu para resolver o nosso problema. A gente vai estar fazendo uma revisão teórica nela e também no final mostrar como que a gente aplicou essa técnica para resolver o problema da compra máxima. Bom, pessoal, então fazendo uma pequena revisão teórica sobre o método que a gente vai usar para resolver o problema proposto aqui no nosso projeto, vamos começar falando sobre relaxações. Então, vamos supor que a gente tem um problema com uma solução ótima Z estrela. Qualquer valor que estiver acima dessa solução, que for maior que Z estrela, a gente vai chamar de limitante superior. E a gente pode definir esses valores através de qualquer solução viável para o nosso problema. E todas as soluções que tiverem valor menor que Z estrela é o que a gente está chamando de limitante inferior. E a gente pode chegar nesses limitantes através de relaxações, que são versões mais simples do nosso problema, versões mais fáceis. E a gente vai estar vendo um exemplo logo logo. Agora, quando a gente está querendo achar um valor ótimo para um problema, achar o nosso Z estrela, é interessante que esses limitantes superiores e inferiores sejam o mais próximos possíveis de Z estrela. Dessa forma, a gente tem um intervalo mais estreito para a nossa solução ótima. Então, aqui tem um exemplo de relaxação, que é a relaxação linear. Vocês podem ver que é o mesmo problema, o mesmo conjunto de restrições. A única coisa que muda é o domínio da nossa variável x. Aqui, ela podia assumir apenas os valores de 0 e 1, e aqui é qualquer valor entre 0 e 1. Esse tipo de relaxação é bem conhecida e a gente chama ela de relaxação linear. E bom, é importante a gente estar falando sobre relaxação
Porque a técnica da relaxação lagrangiana, como o nome já diz, ela usa relaxações para determinar os limitantes inferiores ou também superiores, ótimos para um problema original. Então vamos ver como isso funciona. Bom, a gente tem o problema P aqui. É bom notar que ele é um problema de minimização. E o problema do nosso projeto, da compra máxima, é um problema de maximização. Mas tudo que a gente vai ver aqui, a gente é aplicável ao problema de maximização, desde que a gente faça a dualização desse de minimização aqui. Então vamos lá. A gente tem esse problema P e a gente vai relaxar uma das restrições aqui. Mas, ao fazer isso, a gente vai precisar adicionar uma penalidade à nossa função objetivo. E junto a essa penalidade vem o multiplicador de Lagrange. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso problema do limitante inferior de Lagrange, que a gente está chamando de LLBP. Como vocês podem ver, ele é o mesmo problema com a restrição AX maior ou igual a B relaxada. Essa restrição ela foi dualizada e inserida na nossa função objetivo, junto com o multiplicador de Lagrange. E como esse cara aqui ele é uma relaxação do nosso problema original, a gente vai ter um limitante inferior, nosso Z LB, para o nosso problema original. Mas bom, vamos voltar para o gráfico aqui. A gente sabe que a gente quer que o nosso limitante inferior seja o mais próximo possível de Z estrela, nossa solução ótima. Então, o problema que a gente está querendo resolver, na verdade, é de maximizar esse nosso ZLB. Ou seja, qual é o multiplicador de Lagrange que maximiza esse nosso limitante inferior? Esse é o problema chamado de dual lagrangiano. O problema do dual lagrangiano que a gente está chamando aqui de problema LD. Bom, para resolver esse problema de maximização, a gente vai usar o método subgradiente. Ele é um método iterativo que vai atualizar o nosso multiplicador de Lagrange a cada iteração até que a gente chegue no critério de parada arbitrário. Ele pode ser um critério de tolerância ou um critério de número de iterações mesmo. A gente vai usar o subgradiente, que é uma aproximação da função gradiente para funções não necessariamente deriváveis. E para a relaxação lagrangiana, o nosso subgradiente ele é a restrição que a gente dualizou, que a gente relaxou. Então, aqui está a regra de atualização e aqui a definição da nossa constante alfa para cada iteração k. Ok, então agora vamos amarrar o método subgradiente com o que a gente viu antes e mostrar o algoritmo da relaxação lagrangiana. O primeiro passo é definir os valores iniciais para o nosso multiplicador de Lagrange. Em seguida, a gente vai resolver o problema do limitante inferior de Lagrange, usando esses valores nos nossos multiplicadores, para achar a primeira solução, a solução xk. Em seguida, a gente vai avaliar nosso subgradiente a partir de xk, e também a gente vai avaliar o nosso multiplicador alfa. Em seguida, a gente vai atualizar os nossos multiplicadores de Lagrange, e assim que a gente tiver um novo multiplicador, a gente volta e repete o passo 2, até a gente atingir o nosso critério de parada. Bom, a nossa modelagem proposta então é a relaxação lagrangiana, né, e ela vai fornecer limites superiores, no nosso caso, pois nosso problema é de maximização. Nós escolhemos relaxar a restrição 2 da formulação original, que é essa aqui, e relaxando essa restrição a gente obtém, né, a seguinte função objetivo que vai nos dar o limitante superior. Bom, então a gente pegou essa restrição, trouxe para a função objetivo, adicionando os multiplicadores de Lagrange e obtemos então essa função objetivo aqui. Bom, apenas aplicando a distributiva dos multiplicadores, a gente chega nessa formulação aqui então. Se a gente olha bem para essa formulação, a gente vê que são dois problemas independentes. O primeiro aqui acoplando as variáveis de decisão y e o segundo acoplando somente as variáveis de decisão x.
Então a gente consegue dividir a relaxação em dois problemas independentes. O primeiro que a gente vai chamar de ZUB1, que é esse problema aqui, que contém então somente as restrições relativas às variáveis y. Esse é o nosso primeiro problema. Então, esse é o nosso segundo problema, ZUB2, que vai conter somente as restrições relativas às variáveis de decisão x. Esses dois problemas, nosso objetivo não é utilizar a programação linear para resolver eles, e sim algum método de inspeção para poder resolver rapidamente ZUB1 e ZUB2 e então obter, o nosso dual lagrangiano, que é a maximização do primeiro problema somando com o segundo problema. Para avaliar os resultados dessa formulação, então a gente vai comparar essa formulação com a formulação linear original e por meio de alguns gráficos, e também tabelas, a gente vai fazer essa comparação e os gráficos especificamente que permitam com que a gente visualize a diferença de performance entre os dois modelos. Então essa vai ser a nossa forma de avaliar os resultados, comparando com a formulação original. Muito obrigado.